Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será sobre secretariado escolar. Sejam bem-vindos! Introdução ao secretariado. A palavra secretária tem sua origem do latim secretum e secretarium, que significa lugar retirado, trazendo a ideia de ser um local protegido, sendo o secretário um guardião do escritório. A profissão não possui uma data específica de surgimento, porém, nos tempos de Faraó, já era exercida pelo sexo masculino, sendo chamada de escribas. Após a Revolução Industrial, começou a ser usada a mão de obra feminina para o desempenho do secretariado devido à escassez da mão de obra masculina. A regulamentação da profissão só ocorreu na década de 80, com a assinatura da Lei Federal 7.377, de 1985, pelo presidente José Sarney. Em julho de 1989, foi publicado no Diário Oficial o Código de Ética da Profissão. E em 1996, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, assinou a Lei 9.261, que alterou a Lei 7.377. Após a regulamentação da profissão, começou a surgir os sindicatos dos secretários, proporcionando força para a classe a fim de defender os direitos coletivos da categoria em cada região do Brasil. Em Curitiba é criada a FENASEC, que é a Federação Nacional dos Secretários. A profissão já passou por diversas modificações ao longo dos anos, se caracterizando por ter múltiplas funções, principalmente funções burocráticas. Com a chegada da internet, o secretário precisou se atualizar e passou de um trabalho mecânico de práticas simplificadas para um profissional que auxilia na comunicação estratégica. Com a evolução da tecnologia, é muito importante que esse profissional esteja em constante adaptação. O mercado de trabalho nos dias de hoje exige do profissional um posicionamento responsável em relação às tarefas. Criatividade, dinamismo e agilidade são algumas das principais características que esse profissional deve ter. O secretário precisa ser um profissional capaz de realizar as atividades com excelência e moral ética. Ele deve ser dedicado, atento, responsável, proativo, determinado, paciente, tolerante, eficiente, eficaz, saber trabalhar em equipe e possuir inteligência emocional. Secretário escolar é o funcionário dentro da escola que realiza um elo entre escola, sociedade e as famílias. É responsável pela organização burocrática dos documentos dos alunos. Ele vai operacionalizar processos de matrícula, transferência e conclusão, vai organizar as turmas, controlar e organizar os arquivos com registros da vida escolar dos alunos, registrar em ata as sessões e atividades, prestar atendimento ao público, informar e orientar o corpo docente sobre a organização e funcionalidade dos diários de classe. O secretário possui um papel próximo de um administrador, pois, através das condições legais e regimentais, vai manter uma ampla organização dos setores e comunicação eficiente. Ele é responsável pela gestão da secretaria de uma forma ágil, correta e de acordo com a legislação vigente. Práticas de secretariado são as atividades desenvolvidas pelo profissional que cuida da secretaria, o secretário. Atendimento ao público é uma delas. A secretaria de uma escola é o primeiro setor em que vai ter contato com a comunidade escolar, as famílias de alunos, sociedade, colaboradores, os próprios alunos, os professores. O secretário deve ter cuidado para ser uma pessoa gentil, comunicativa e prestativa. Dentro do público, nós temos o público externo, que são os alunos, pais, responsáveis, fornecedores e comunidade, e o público interno, que são os colaboradores, os colegas de trabalho. Dentro do atendimento ao público, nós temos 3 tipos de atendimento. O atendimento telefônico, que deve ser cordial e com educação, evitar interferências na ligação,
deve ter um material sempre para anotar os recados, evitar longos períodos de espera, solicitações, sempre orientar que a pessoa faça por e-mail para que fique registrado para não se perder nenhuma informação. Também temos o atendimento pessoal, que deve ter uma postura e linguagem adequada, sempre cuidar para ter pontualidade nos horários agendados, as orientações precisam ser claras, concisas, atendimento virtual, utilizando um e-mail institucional, prestar atenção nas respostas dos e-mails para não confundir os assuntos, evitar ficar muitos dias sem acessar um e-mail para que não acumule e depois fique difícil de colocar em dia. Princípios básicos do atendimento. Os princípios estão relacionados à forma de agir do profissional quanto ao público. Dentro dos princípios nós temos a clareza, as informações precisam ser claras, consistentes, o público não pode ficar com dúvida. Profissionalismo, atender com formalidade, evitando tratamentos íntimos, respeito e gentileza. O atendimento tem que ser igualitário, independente da cor, raça, etnia, posição social. Organização, tanto do ambiente quanto da documentação. Segurança, certeza das informações prestadas. Procurar na legislação ou uma pessoa mais experiente. Obstáculos comuns no atendimento. Significações são as distorções na comunicação, principalmente em relação à comunicação não verbal, que é a comunicação expressiva. Sobrecarga, excesso de informação sem necessidade. Distorção é quando é modificada parte ou totalmente a mensagem original. Omissão é quando há exclusão de uma informação que é importante para o caso. Gíria é uma linguagem de caráter popular usada pelos grupos substituindo a forma culta. Se você não entender alguma gíria, pergunte. É muito importante que não fiquem dúvidas no atendimento para poder ofertar a informação de forma clara, deixe a pessoa à vontade para expor o seu problema, escute com atenção, questione mais de uma vez sobre o problema para que não haja dúvidas nem incompreensões. Atualização da agenda. A agenda faz parte da gestão do tempo. Quanto melhor tiver organizado os compromissos, mais tempo vai sobrar para outras atividades. Com o planejamento, é possível melhorar a qualidade do trabalho, a eficiência e evitar as intercorrências. Então, atentar para os seguintes itens: distribuir os horários dos compromissos sem sobrecarregar os horários, não agendar só atendimento ao público, porque tem outras demandas dentro do escritório ou da secretaria, cumprir com os compromissos e horários. Auxílio departamental. Auxílio departamental está vinculado com a administração de pessoal. Então, faz parte de uma rotina de um secretário organizar e atualizar os documentos dos professores e funcionários, no caso da secretaria escolar, alimentar o sistema de RH, verificar a impressão de folha ponto ou cartão ponto, informar ao supervisor ou ao diretor as horas extras ou horas faltantes e auxiliar na integração de novos colaboradores. Despacho e conferência de documentos. É importante, dentro desse item, distinguir os tipos de documentos, identificando a qual setor que ele pertence. Cuidar para que as conferências documentais sejam mantidas sempre atualizadas, realizando com agilidade, pois algumas ações precisam ser tomadas caso o documento esteja inadequado. Se encontrar divergência, quanto antes resolver, melhor. Então, o documento chega na secretaria ou no escritório, ele é analisado e conferido. Se estiver correto, vai ser arquivado. Se tiver alguma coisa pendente, vai ser solicitado o ajuste. Elaboração de documentos. A linguagem documental formal é utilizada como comunicação adequada dentro das instituições, auxilia na tomada de decisões, registro e coordenação de atividades. Ata.
A ata é um documento utilizado para relatar os acontecimentos, como discussões, propostas, votações, encerramento de etapas, reuniões, assembleias, congressos e eventos. Ela deve ser redigida respeitando a norma culta, sem parágrafos, excluindo introdução de modificações ou alterações indevidas. Não deve ter rasura. Quando houver erro, utilizar a palavra digo para fazer a correção. Se a falha for percebida após a redação, utilizar a expressão em tempo seguida da correção. Na sequência da redação da ata, deve ter o dia, mês, ano, local da reunião ou evento, nomeação das pessoas presentes com suas qualificações, referência ao modo utilizado para a convocação de reunião ou assembleia, se foi um aviso, um comunicado ou se foi um convite, registro do cumprimento da pauta ou ordem de assuntos a serem discutidos, fechar contendo os seguintes dizeres: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, secretário que redigiu e lavrou, pelo diretor que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de participantes da sessão. As assinaturas devem ser colocadas logo após a última palavra do texto, sem espaço livre, uma ao lado da outra. Atestado. Atestado é o documento que confirma a existência ou a inexistência de uma situação, afirma ou nega por escrito determinada situação ou coisa, correspondendo à verdade e tomando responsabilidade ao assinar, feito em papel timbrado com carimbo da entidade. Na redação deve ter, em cima na folha, atestado em letras maiúsculas, nome e identificação da pessoa que emite e nome e identificação da pessoa que solicitou. O texto deve ser resumido, claro, conciso, contendo o que se está confirmando ou negando. Após o texto, assinatura, nome e função de quem está atestando. Aviso. Aviso é um documento utilizado para transmitir informações dentro das instituições. Pode transmitir convites e notificações também. Possui uma estrutura simples e deve ser escrito em papel timbrado, contendo apenas as informações que se propõem. Linguagem objetiva, sem margem para dúvidas na hora da interpretação. Na redação, o título deve ser escrito com letras maiúsculas, indicação da pessoa a quem se destina o aviso, o texto contendo a mensagem resumida, local e data, assinatura, nome e cargo de quem está atestando. Ofício. Ofício é uma correspondência enviada a funcionários ou autoridades, comumente utilizado pelo sistema público. Possui caráter formal para solicitar resoluções de problemas. Sequência da redação do ofício. Em folha timbrada com logomarca, número do ofício, local e data. O número fica à esquerda, local e data à direita. Assunto, um resumo sobre o que o ofício irá tratar. Vocativo, que é a quem ele será destinado. Corpo do texto, a exposição do motivo que está sendo encaminhado ao ofício. Fecho, com a oficialização final do texto. Assinatura do remetente, comprovando seu compromisso com o documento, nome e cargo de quem assinou. Carta. Carta é uma forma de comunicação escrita entre pessoas. Pode ser utilizado por empresas também, instituições, para tratar de interesses em comum. A carta traz a ideia de provocar uma resposta no receptor, mesmo que seja negativa aos interesses. A sequência da redação da carta. Em folha timbrada com o logo, local e data à direita, na mesma altura do tipo e do número. Nome do destinatário e endereço, vocativo, os pronomes de tratamento, texto, contendo introdução, desenvolvimento do assunto, sem recuos no início do parágrafo, fechamento da carta, assinatura do remetente, nome e cargo abaixo da assinatura, quando for uma carta comercial. No final à esquerda,
da página deve estar as letras iniciais do autor / as letras iniciais de quem digitou. Certificado. Certificado é o documento que dá testemunho de algum ato ou fato emitido em relação a alguma pessoa. Sequência da redação. Título, certificado em letras maiúsculas, nome e identificação da autoridade que emite esse certificado, também pode ser no final, não precisa ser no início. O texto é sempre resumido e preciso, contendo apenas o que está certificando. Sempre iniciar com certifico que ou certificamos que. Deve ter a data e, por último, assinatura, nome e cargo de quem está certificando. Contrato. Contrato é um documento que firma um acordo entre pessoas, empresas, instituições. Ele tem o objetivo de criar, modificar direitos e obrigações. Dependendo da circunstância, é necessário o acompanhamento de um advogado. Existem 3 tipos de contrato: unilateral, bilateral e o administrativo. O unilateral é aquele que somente uma das partes tem obrigações. Então, a gente pode usar como exemplo um contrato de doação. Bilateral é quando ambas as partes têm obrigações e direitos. A gente pode usar como exemplo o contrato de aluguel. E o administrativo, que é utilizado pela administração pública, onde ela se resguarda no interesse público. Seria um contrato firmado entre a administração e uma pessoa ou instituição, entidade. Sequência da redação do contrato. O título deve ter as palavras contrato ou termo de contrato, com letras maiúsculas, uma ementa, que seria o resumo do contrato, alinhado à direita no papel, dizendo o que vai ser firmado entre as partes. O texto iniciar com os nomes e as qualificações dos contratantes, seguido da vontade do contrato a ser firmado. O nome deve ser com letra maiúscula, deve constar nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, RG, CPF e a qualificação dentro daquele contrato de cada uma das partes. As cláusulas devem ser dispostas em parágrafos numerados, estabelecendo clareza e objetividade das condições e requisitos da contratação. Exemplo, cláusula primeira, o locador; cláusula segunda, obrigações do locatário; cláusula terceira, o preço. Isso seria num caso de uma locação de aluguel, né? E assim sucessivamente todas as cláusulas necessárias. O fecho deve ser: e por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato e descrever o número de vias de igual teor para um só efeito que vão pelas partes devidamente assinadas. Deve constar o nome das pessoas que estão firmando o contrato, com a assinatura em cima. No final do documento deve estar a assinatura de 2 testemunhas, ou dependendo do contrato, mais. Quando um contrato já foi firmado, mas precisa fazer uma alteração, a gente chama de termo aditivo, que seria um texto semelhante ao do contrato, fazendo esses ajustes. Estatuto. Estatuto é o documento que estabelece normas de funcionamento de uma coletividade, associação, entidade pública ou privada, sendo um conjunto de regras que formam uma redação legislativa, apresentando títulos, capítulos, artigos e subdivisões. Estabelece normas de relações entre seus integrantes, mas não apresenta um contrato, e sim um pacto entre os interessados, criado a partir das práticas, dos interesses, objetivos, missão e valores da organização. Na sequência da redação do estatuto, precisa ter o título em letras maiúsculas no alto da folha, a reflexão e desenvolvimento dos seguintes capítulos: denominação, sede, fórum, no capítulo 1, objetivos da sociedade, no capítulo 2, o quadro que vai compor o pessoal dessa instituição, no capítulo 3, os direitos e deveres dos sócios, no capítulo 4, a administração, no 5, como vão ser feitas as assembleias gerais, no capítulo 6, o conselho deliberativo, no capítulo 7,
o Conselho Fiscal no capítulo 8, a Diretoria Executiva no capítulo 9, suspensão e perda do mandato no capítulo 10, sobre o patrimônio da sociedade no capítulo 11 e o capítulo 12, as disposições transitórias. Após isso, local, data e assinatura das pessoas envolvidas. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.